Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, atualização da situação do Hulk. Tem também uma movimentação muito estranha da diretoria do São Paulo em relação ao jogo contra o Internacional e muitas novidades envolvendo vários jogadores também na preparação pro jogo contra o Fluminense. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui neste vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o quê? O maior clube do mundo. Galera, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse likeinho, vão deixando o like dá uma moral e hypem o vídeo também, galera. E, gente, agora tem uma novidade muito bacana aqui do YouTube Shopping, com parceria com o Mercado Livre e com a Shopee, que você pode comprar diretamente produtos aqui pelo vídeo, né? Produtos que estão etiquetados, produtos que eu uso aqui. Tem, por exemplo, a minha câmera aqui, né? De qual câmera você usa? É uma webcam da Logitech, Abril 4K. Eu acho, assim, um custo-benefício muito bom. Me atende muito bem para esse formato de vlog, que eu chego aqui, gravo e fico trocando ideia com vocês. Tem esse microfone aqui também, ó, da Fifine AM8, eu acho ele muito bom, acho um custo-benefício muito bacana também, acho que ele sai um áudio bem bacana. Eu uso muito também esse headset gamer, principalmente nas lives pós-jogo, né? Eu adoro o design, o conforto dele, acho ele também um custo-benefício bem legal, da Alcor, tá aqui, todos esses produtos vocês encontram aqui no vídeo, e minha placa de vídeo, por exemplo, uma RTX 3060 12 GB, eu gosto dela pelo desempenho, ela edita meus vídeos muito rápido e processa rapidamente também aqui as gravações. Essa é a novidade aqui do YouTube Shopping, onde você pode comprar diretamente produtos, encontrar produtos do Mercado Livre e da Shopee nos vídeos, pelos links, comprando por aqui mesmo. É muito bacana, né? Galera, uma movimentação muito estranha, muito esquisita da diretoria de São Paulo em relação ao jogo contra o Internacional. Jogo que iria acontecer na Vila Belmiro, depois o São Paulo pediu para acontecer no Morumbi, e agora o São Paulo reverte, né? Pede novamente para a CBF para que o jogo aconteça na Vila Belmiro. Tem muita polêmica em volta disso, eu não estou entendendo a situação, eu sei que muitos vão querer comentar e podem ir comentando o que vocês acham em relação a isso. Por que o São Paulo pediu a mudança? No pedido do São Paulo para a CBF, no ofício, o São Paulo fala que o gramado não estará da forma como queria. Não vai dar para usar, não vai dar para fazer o jogo, né? Por conta do gramado, porque não vai estar da forma como o São Paulo queria. Não vai dar tempo de arrumar o gramado pro jogo contra o Inter. Então o São Paulo pede para reverter esse jogo que iria acontecer na Vila, a princípio, normal. Depois o São Paulo iria ter tempo para acontecer no Morumbi. E agora o São Paulo pede de novo para Vila Belmiro. Só que e por conta, falando do gramado. Só que em paralelo a isso, teve uma manifestação da torcida independente falando que iria protestar em relação aos acontecimentos recentes do São Paulo, a tudo que está acontecendo. Então é muito estranho tudo isso que está acontecendo. E aí tá todo mundo falando, o Casares está querendo fugir do protesto, vergonha e tal. É inacreditável, né? Perder um mando, se realmente for isso, né? É inacreditável. E outra, eu vou explicar para vocês por que a situação por que eu não entendo peso 2, por que o São Paulo está fazendo isso e que pode ser por gramado sim. Eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão entender. Já estão prestando atenção? Porque a Independente, a torcida organizada Independente falou que ia fazer um protesto lá no Morumbi contra os acontecimentos recentes. Cobrar o grupo, principalmente a diretoria e tal. E aí o São Paulo falou que vai de novo para Vila Belmiro. Só que assim, por que a diretoria tá fazendo isso? Por conta do gramado. A explicação oficial é tudo por conta do gramado. Aí estão apurando, estão falando que não que o gramado estaria bom sim. Só que vocês sabem por que pode ser por conta do gramado? E vocês sabem que eu não passo pano? Porque essa gestão horrorosa, escrotífera do São Paulo, nojenta, essa diretoria imunda, eles nunca se importaram com qualquer tipo de apelo ou crítica. Eles nunca se importaram com isso, eles nunca deram a mínima pro futebol do São Paulo. É por isso que eu não acredito tanto assim. Vocês acham
Vocês acham que esse Casares, esse Belmonte, seja lá quem for, vocês acham que eles estão se importando para protesto no Morumbi, ou na Vila, ou em qualquer lugar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não confio nem 1% nesses caras. Não queria nem ter que falar o nome deles aqui. Então, galera, eu sinceramente eu não entendo. Porque, pra mim, isso é opinião minha, tá? E aí vocês deixam nos comentários se vocês quiserem alguma opinião em relação a isso. Isso é opinião minha. Pra mim, o Casares, o Belmonte, eles estão um pouco se lixando. Desculpa. Eles estão um pouco se lixando pro São Paulo. Se vai ganhar. Isso é opinião minha, tá? Se vai ganhar, se vai perder, pra mim eles estão um pouco se lixando. Se vai ter protesto da organizada, ou do torcedor comum, ou de qualquer um, seja no Morumbi, seja em Santos, seja em qualquer lugar. Pra mim eles estão um pouco se lixando se o clube vai falir, se vai destruir o clube. Então por isso que eu não tô entendendo essa história. Sabe, eu acho que é muito rolê pra eles fazerem isso. Eu acho que é muito rolê porque, pra mim, de verdade, eles estão um pouco se lixando. E eles sabem que mais cedo ou mais tarde, a organizada, independente seja qual for, vão fazer mais protestos. Ele foi xingado no último jogo na Vila ganhando, coisa que a gente sabe que ele não tolera, que ele tenta defender e proteger demais sua imagem. É opinião, tá, gente? Opinião. Vocês podem falar, Tidico, ele tá fugindo. Pode ser também. Mas eu acho que ele não tá nem aí pro que vai acontecer. Eu acho, tá? Isso é a minha opinião. Pra mim, ele não tá nem aí se o São Paulo vai ganhar ou perder pro Fluminense, pro Inter, se o São Paulo vai se classificar pra Libertadores ou não. Pra mim, ele tá pouco... Pra mim, isso é opinião, tá? Isso não é informação, isso é opinião. Pra mim, ele tá pouco se lixando se o São Paulo vai falir ou não. Isso é opinião minha, tá? Dessa gestão. Isso é opinião minha. Então, eu não acho que ele tá se importando com um protestinho A ou B. Pra mim, a gente pode implorar, apelar, pedir. Contrata, para de gastar, tenta fazer alguma coisa boa. E pra mim ele tá pouco se lixando por que as pessoas acham, por que vão fazer, entendeu? Por isso que eu acho que é muito rolê. Talvez seja a questão do gramado mesmo. Não entendi essa história. Mas parece que ele tá fugindo do protesto. Pode ser. Vão deixando nos comentários. Comentem aí o que vocês acham em relação a isso. Galera, novidade muito boa envolvendo Ferreirinha. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol aqui? Novidade muito boa envolvendo Ferreirinha. Ferreirinha que aparentemente não é nada sério. Pode aparecer no jogo contra o Fluminense. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não dá pra saber. Mas pode ser que o Ferreirinha apareça no jogo contra o Fluminense. Acho que isso aí seria uma excelente notícia peso 2, né? Falei isso um pouco sobre isso também no vídeo da manhã. Pela questão da volta rápida. O que mais está incomodando a gente é o cara ter qualquer tipo de lesão, seja um edema, algo simples, lesão muscular, até mesmo uma cirurgia de ligamento. Tudo que mais nos incomoda é o tempo de recuperação e quando o cara volta, não volta 100%. Quando o departamento médico devolve para a comissão técnica e fala, tá aqui, pode usar, o cara se lesiona ou não tá bem. Né? Marcos Antônio não voltou até hoje, Lucas não volta. Lucas naquele momento todo mundo viu que não voltou. Marcos Antônio não volta. E muitos outros. Então, se o Ferreirinha estiver disponível para jogar contra o Fluminense, estiver disponível para o Hernan Crespo para jogar a partida contra o Fluminense, aí seria uma notícia maravilhosa, né? Espetacular, porque preocupou da forma como ele saiu no último jogo. O Ferreirinha tem sido uma peça importantíssima na ala esquerda para o São Paulo, e aí seria muito bom não ser nada mais grave, né? Galera, o São Paulo não vai poder contar com o Rafael, goleiro, e com o Sabino. Estão suspensos, né? Vamos ver como é que o Crespo vai fazer isso. Boa chance pro Yang, goleiro muito promissor da base, que a gente sabe que tem um potencial absurdo, né? Que tem um belíssimo potencial para chegar no São Paulo e fazer boas atuações. Acho que é um momento interessante para colocar o Yang. E nós vermos mais desse goleiro. Tudo bem, o Rafael tá jogando demais, tá fazendo baitas partidas, né? Mas é interessante a gente nós vermos mesmo, nós comprovarmos, né, que temos goleiro reserva finalmente. Sabinão tem jogado muito, né? O Sabino ele tem defendido a sua titularidade. Acho que uma das maiores surpresas, né, dos últimos anos no São Paulo. Eu não dava nada pro Sabino. Desde que ele chegou, quando ele chegou, acho que todo mundo olhava torto pro Sabino, né, pela carreira dele.
mas desde que ele chegou, desde que ele passou a entrar no São Paulo, tem surpreendido positivamente falando. Então o Sabino defende muito a sua titularidade no São Paulo. Hoje é um titular merecido do São Paulo. Estará suspenso. Rafael e Sabino estarão suspensos para essa partida contra o Fluminense. Galera, boa notícia, Tolói, né? Pode ser que esteja disponível. Eu vou fazer um outro vídeo trazendo, né, o pré-jogo, falando mais de uma provável escalação, mas nesse momento está muito difícil. O treino foi aberto de São Paulo, mas está muito difícil tentar cravar, tentar falar alguma coisa do que realmente está do time que realmente vai jogar. Tem o Tolói, que pode ser que jogue. Também seria uma boa notícia Tíbado Ferreira, porque da forma como ele saiu contra o Corinthians, nós já pensamos, o Tolói não joga mais esse ano. Da forma como o Ferreirinha saiu contra o Juventude e o Tolói contra o Corinthians, os dois, eu falei, por esse departamento médico patético, horroroso que nós temos, né? Eu falei, quando o Tolói saiu contra o Corinthians, eu falei, não joga mais esse ano, tá bichado, já veio bichado. E o Ferreirinha, mesma coisa contra o Juventude. Aí temos a boa notícia em volta do Ferreirinha e em volta do Tolói também. Agora pode ser que o Tolói jogue contra o Fluminense. Pode ser. E aí seria algo que nós... um sonho, né? O nível que eles estariam se recuperando. Poderia ser algo muito... Pode ser algo muito positivo. E vou falar pra vocês. Eu gostei da partida do Rafael Tolói contra o Corinthians. Pra mim também, eu conversei com vocês bastante sobre isso. Eu lembro muito bem da primeira passagem do Tolói pelo São Paulo. E eu falo pra vocês, e eu sempre falei, horroroso, jogador horroroso. E a gente discutiu muito, a gente conversou muito, principalmente aqui no canal, dessa volta do Tolói, né? Muitos de vocês falaram, Tidico, calma com o Tolói, o cara evoluiu na Itália, ele melhorou e tal. Realmente, o Tolói ele melhorou. Era uma fase do São Paulo muito ruim e o Tolói, pra mim, ele era um jogador muito ruim mesmo, muito abaixo. Mas eu concordo, o Tolói evoluiu e é maluco isso, né? Nessa volta dele, pra mim, a melhor partida que ele tava fazendo era contra o Corinthians e ele sai daquele jeito. Mas eu estava gostando, estava me agradando. O Tolói tava mostrando tava me passando segurança, solidez na zaga e acertou bastantes lances. E bastante desarmes. Então eu estava gostando da partida. É engraçado falar isso, né? Mas eu estava gostando da partida que o Tolói estava fazendo contra o Corinthians. Então vamos torcer, né? Vamos torcer para que o São Paulo consiga. Vamos ter muitas mudanças, né? Muito provavelmente. Mas vamos torcer para que o São Paulo consiga. O Crespo aí, caso fique, faça um bom trabalho com o Sabino. Pensando já, projetando 2026, né? Sabino, Tolói, Alan Franco, Ferrarese, Arboleda, que aconteça, né? Boas situações. E temos o Luca, né? Queremos ver mais do Luca. Luca que cada vez que entra agrada, cada vez mais evolui, cada vez mais e mostra um potencial cada vez maior, cada vez mais gigantesco também. Deu um drible de Zidane, né? Deu um drible de Zidane no último jogo, onde ele mostra muita personalidade, né? Então fica muito interessante pro ataque do São Paulo, pra qualidade, o Ferreirinha começar na ala esquerda e depois colocar um Luca, ou começar com um Luca, ou colocar o Luca no segundo tempo, um garoto que pede passagem, né, um garoto da base, em que o Crespo tem mais ânimo de trabalhar, né, é isso que a gente, uma das coisas que, eu critico bastante algumas coisas do Crespo, mas uma coisa que dá pra elogiar é a predisposição, é a vontade que o técnico Hernan Crespo mostra em algum momento em relação a alguns jogadores da base. Adorei a forma como ele entrou com o Mike contra o Juventude e da forma como o Luca entrou. Dá pra perceber um trabalho técnico passando confiança pro jogador, pro atleta, né? Então essas são coisas que são características que dá pra enaltecer. Muito bacana, que dá pra enaltecer no trabalho do técnico Hernan Crespo. Galera, o São Paulo fechando o negócio agora com o Juliano Galopo. Galopo não conseguiu bater as metas, né? Parece que faltou pouquinho para ele bater as metas de obrigação de compra com o River Plate, mas o São Paulo está negociando, está fechando o negócio agora em relação ao Galopo. O que nós temos de momento é que o São Paulo não quer o Galopo, Juliano Galopo, de volta. E aí, vocês queriam ou não queriam? De forma oficial,
Era o Galopo, ele não batendo as metas no River, ele voltando para o São Paulo. Mas o São Paulo já fala, independente da meta que não bateu, do primeiro contrato que tinha com o River Plate, São Paulo quer fechar agora novo negócio com o Galopo. São Paulo não conta com o Galopo de volta no elenco, não quer contar com o Galopo, quer realmente fechar negócio agora, negociar Juliano Galopo com o River Plate. Basta nós sabermos o que irá acontecer neste negócio. Basta nós vermos, né, nós enxergarmos como é que vai ser. Porque aí tem dois jogadores que nós queremos, né? Enzo Dias e Tapia. Tapia é um jogador que o São Paulo tem que fazer o investimento, porque o Tapia, para mim, também é um cara que veio... expectativa bem baixa e tem jogado muito bem no São Paulo. Então eu acho que o Tapia vale a pena sim o São Paulo olhar com bons olhos pro Tapia. Então o São Paulo tem um poder de barganha. Tem uma carta na manga para fazer negócio com o River Plate agora. Uma vez que o São Paulo não quer, neste momento, o Galopo não volta, São Paulo não quer o Galopo, quer já, nesse meio tempo, negociar agora, fechar agora o Galopo com o River Plate. Vamos ver como é que vai ficar, se vai entrar o Enzo, se vai entrar o Tapia, como é que o São Paulo vai fazer essa negociação, mas eu vou, assim que for saindo, eu vou apurando e atualizando sempre aqui para vocês. E galera, Hulk... nesse momento se reúne com o Atlético para definir seu futuro, muito provavelmente deixará o Atlético Mineiro, né? E eu ouvi falar que o Hulk tem interesse do Grêmio pelo Hulk. Claro, gente, presta atenção, na base do rumor e da sondagem, né? Mas e aí, vocês queriam o Hulk no São Paulo? Gente, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não queria o Hulk hoje, não. O Hulk pra mim está muito velho, foi um craque, foi um cara que jogou demais, jogou bem a final, jogou bem assim. Todo mundo esperava que o Atlético ganhasse, né, a Sul-Americana. Mas o Hulk ele ainda teve pontos ali que dá pra destacar. O passe pro Biel, o fatídico gol que o Biel errou, foi o Hulk que tocou. Tudo bem, ele perdeu o pênalti. O Atlético foi muito mal no geral, né? Mas o Hulk ele sempre foi um cara muito perigoso. Mas eu acho que agora o Hulk seria um jogador... um perfil de jogador que não nos interessa. Por mais que ele possa resolver um jogo aqui, né? Ele dá um chute, ele faz um gol, ele dá um bom passe. Ele é um cara muito habilidoso, né? Mas eu acho que a idade e a questão física estão fazendo diferença hoje já pro Hulk. Hoje eu não queria o Hulk no São Paulo, não pelo cara que ele foi, um craque, um jogador que eu sempre quis no São Paulo, mas eu acho que no contexto geral, eu acho que o que nós precisamos, né, independente de qual jogador vai chegar agora no São Paulo, eu acho que nós precisamos mudar o padrão, o panorama, né, ir olhar jogadores mais jovens, com mais saúde, né? Mas e aí, vocês gostariam do Hulk no São Paulo? Muito provavelmente vai deixar o Atlético Mineiro agora. Aparentemente negocia uma saída, acho difícil ficar. Tem rumor do Grêmio. Vocês gostariam dele no São Paulo? Eu, particularmente, hoje, não gostaria do Hulk pela idade. Pela idade dele. Acho que o São Paulo tem que olhar outro perfil, tem que traçar outro perfil de jogadores. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.